Sobre esses tapetes de silicone, eu não indico usar, porque ele gruda aqui, mesmo você assando muito bem, quase fica no biscoito crocante, ele vai grudar e vai danificar na hora de você remover o macarrão. O que eu indico mesmo é usar papel manteiga, né? Então, é para você saber a base do que como você tem que modelar os seus macarrons. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Eu tenho essa folha aqui que tá no PDF para vocês imprimir, tamanho A4. Que vocês colocam embaixo do... Vocês colocam essa folha embaixo do papel manteiga para servir como base. Para vocês poderem... Olha que aqui tem outra assadeira. Para você seguir como base de onde o tamanho que vocês têm que fazer. Por que eu fiz aqui como se diz, uma borda grossa, né? Eu fiz a borda grossa para poder, porque vocês têm que fazer menor do que esse círculo, né? Tem que ser um pouco menor, porque como a gente vai bater para ele perder o ar, então não adianta, tá ok? Aí se você colocar até aqui, o que vai acontecer? Eles vão grudar um no outro, e isso não é o que a gente quer, né? Então é só pra vocês terem base. Quem já tem experiência não precisa usar a base, já faz direto, né? Bom, a gente misturou aqui a nossa massinha. E agora vou modelar. Uma dica é você estampar aqui o bico. Olha, vocês tampam o bico, que aí conforme vocês colocam, é só pegar aqui o bico antes de colocar a massa, colocar ali um pouco pra dentro, porque conforme vocês estão colocando, ele tá preso aqui e não escorre, tá? Só uma diquinha. Aí, como que a gente vai fazer? Você vai apertar aqui e circular, ó, antes de chegar no final da borda. Então, ó, eu tô com o saco em pé, eu vou apertando no meio dele, ele vai se esparramando, ok? Eu vou dar um zoom pra vocês verem melhor. Olha, com ele em pé, eu aperto, ele vai saindo e eu venho e faço um círculo em cima. Por quê? É pra tirar a pontinha. Porque se eu fazer assim, ele vai ficar com essa pontinha, olha. E essa pontinha não é o que a gente quer, então por isso que a gente tem que vir e faz o círculo aqui, ok? Eu vou fazer em todos, vai dar mais ou menos 2 assadeiras. Agora eu já vou fazer, eu vou tirar aqui os imãs. E vou remover o meu molde. Que aí vocês vão poder usar diversas vezes, né? Volto o imã. Por que a gente tem que voltar o imã? Porque como é papel manteiga, ele desliza muito fácil. Então, e agora nós vamos vir batendo. Então, eu começo batendo aqui. Vocês podem também bater aqui, por baixo. Que olha, repara como que ele desce. Ou vir com a própria bandeja aqui e batendo na mesa. Essa batidinha é obrigatório. Porque ele vai tirar o ar e ele vai acabar de descer. Então, repara que onde eu fiz a pontinha não desceu. Então, por isso que faz a voltinha no macarrão.
E agora nós vamos deixar eles secarem. Bom, as dicas. Eu fiz aqui só para mostrar para vocês como que vai ficar. Como que a gente tem que fazer? Com o ambiente seco, tome muito cuidado com essa parte do ambiente, se ele tá... Não pode estar ambiente úmido. Eu tô aqui no ambiente fresquinho, mas em todo caso vocês podem ligar o ar-condicionado para ventilar o ar, para ressecar mais rápido os nossos macarrões, porque é importante que ele seque, que é aí que ele vai criar o pezinho dele, o famoso vestidinho. Olha, aqui ele tá molhado, aqui também, aqui também. Então, ó, não pode grudar na minha mão, ok? Então, vou deixar ele secando aqui por mais ou menos uns 15 minutos e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, nós acabamos de assar as duas assadeiras, elas estão quentinhas. Coloquei no forno a outra assadeira. Então, aquece o forno numa temperatura mais alta, 150, 160 graus mais ou menos. Coloca pra assar no 120 graus, tá? Aí, o que que acontece? Por que que eu mostrei? Esse aqui eu já tirei pra mostrar pra vocês. A assadeira ainda tá quente. Então, como que a gente vai fazer? Se eu for tirar esse aqui, até frio, ele vai grudar aqui. Por isso que eu não indico usar essa forma de esse silicone como base para deixar os macarrões. Olha aqui como esse sai certinho. Ele tem que sair assim, olha, retinho aqui. Olha que perninha linda, gente. Ele criou um vestidinho muito lindo. É assim que o macarrão tem que ser. Então, se eu tirar ele quente, pode ser que ele ainda grude. Igual esse aqui, acho que foi esse. Eu tirei com ele quente, ele ficou um pedaço da casquinha. E isso não pode, tá? Porque senão depois vai ficar muito recheio, fica estranho. Então, é esperar esfriar para desenformar. Porém, esse silicone, mesmo depois de frio, ele continua grudando. Por isso que eu não uso. Ele é um silicone barato. Eu comprei na China, paguei baratíssimo nele. Só que se vocês for usar silicone, compra esses profissional mesmo. Porque o macarrão, ele é um doce delicado e é caro, porque farinha de amêndoa é caro no mundo inteiro, né? Então, não dá pra fazer desperdício, né? Esse aqui eu resolvi colocar pra vocês verem como é que fica, pra não acontecer com vocês o que acontece com muita gente. Porque muita gente fala, mas os meus macarrões ficam grudando, acha que é a receita, que é o forno, que não sei o que. Mas não, às vezes é só a base de silicone. Eu tentei usar um outro também, que não deu certo. Então, que é também silicone pra colocar, pra assar. E ele não ficou bom, ele grudou. Então, não usem, né? Se usar, use o profissional, que é pra isso mesmo, que é pra colocar, pra não grudar, né? Esse aqui ele gruda, tá? O que que aqui essa parte, o material é diferente daqui, né? Então, ele é bom por causa do formato, porque você faz tudo bem uniforme, bem certinho, mas ele tem esse problema de grudar. Ah, e aquele que a gente fez e não... Ele criou uma pontinha aqui, olha. Viu? Ele não desceu e criou a pontinha, ó. E é isso que não pode. O macarrão, ele tem que ficar assim, lisinho. Então, aí, mais uma parte da aula de macarrão e a gente já vai pros recheios.